Melhor da Tarde para falarmos de uma condição que afeta quase 40% dos brasileiros com mais de 50 anos. A dor crônica. Gente, a maior incidência está entre as mulheres, pessoas de baixa renda e aqueles com diagnóstico para artrite, dor nas costas, coluna, sintomas depressivos e com histórico de quedas e hospitalizações. É isso, Regina? É isso, né, Pamela? E a dor também está associada, gente, à menor produtividade e à exclusão da força de trabalho, ou seja, o impacto acaba sendo ainda mais grave em indivíduos com baixo nível socioeconômico, como a Pamela já disse no começo, e aqueles que trabalham em setores como agricultura e serviços. Além disso, com o envelhecimento da nossa população, a crescente prevalência de doenças crônicas apontam para um futuro onde uma grande parte da população será afetada pela dor, né, Pamela? É isso, é por isso que nós estamos aqui hoje recebendo o Dr. Carlos Marcelo de Barros, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor e autor intelectual da Lei Brasil Sem Dor, que tramita no Senado. Mas antes, doutor Marcelo, da gente começar o nosso papo aqui, vamos dar uma olhada num resumo sobre esse tema. Roda aí. No Brasil, milhões travam uma guerra silenciosa, a dor crônica. Não é um sussurro passageiro, mas uma sombra que se alonga por meses, moldando o corpo, tocando a mente, rompendo a rotina. Cerca de 37% a 40% dos brasileiros, aproximadamente 60 milhões de pessoas, enfrentam essa realidade todos os dias. Dores que se afastam do temporário e se tornam companheiras permanentes. As dores que apertam nas costas, que pulsam no pescoço, que queimam as articulações e até aquelas que nascem profundas nos nervos, como a neuropática, são as mais familiares, mas nem sempre ganham o cuidado e o olhar que merecem. Entre elas, a neuralgia do trigêmeo se destaca. Uma dor intensa, súbita, como choques elétricos que atingem um lado do rosto. Despertada pelos gestos mais simples, como escovar os dentes ou tocar a face. Com os avanços dos tratamentos multidisciplinares, muitos que já haviam perdido a esperança de alívio podem finalmente redescobrir a luz de uma vida com qualidade. Porque o Brasil não pode e não deve aceitar a dor como parte normal da existência. Exatamente. Pois é, e doutor Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Melhor da Tarde. Estava aqui concordando com as nossas informações, não é isso, doutor Carlos? Obrigado, Pamela. Obrigado, Regina. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui e um abraço para todos os espectadores da Band. É isso, olha, doutor Carlos, gente, é autor do projeto de lei Brasil Sem Dor, que propõe o enfrentamento à dor crônica e que o SUS garanta o tratamento contínuo para esses pacientes. Doutor Carlos, primeiro começa explicando pra gente qual que é a diferença entre dor crônica e aquela dor que eventualmente todo mundo pode sentir. Bom, dor, ela é um fator de proteção do corpo humano. Ela nos avisa que algo está errado. E quando a dor ela perde esse valor biológico, ela passa a ser a própria doença. Então nós temos aí, depende da literatura, entre 3 meses a 6 meses de uma dor persistente, ela passa a ser uma dor crônica. Quando a dor passa a ser a doença. Sim. Mas a melhor definição de dor que eu sempre falo para meus pacientes é que dor crônica é o que o paciente perde. É o que a pessoa perde não vivendo os momentos que ele poderia viver, claro, limitados pelo sintoma, né? Ou seja, pela doença. Afeta diretamente a qualidade de vida, né? Afeta em todos os aspectos pessoais, emocionais, de trabalho, né? Então, é impossível uma pessoa viver feliz com a dor crônica mal controlada, né? Mas eu vou insistir um pouco mais, porque eu queria entender como que uma dor, né, enfim, que pode ser causada por diversos fatores, ela se torna uma dor persistente, uma dor crônica. Quando você tem uma lesão, por exemplo, uma fratura que atinge um nervo, tá. Esse nervo ele pode começar a estimular conexões na medula e mesmo depois que essa lesão ela é curada, essas conexões continuam enviando sinais de dor para o cérebro. E você tem outros tipos de dores que antigamente a gente chamava de dores disfuncionais. É quando você não tem lesão nenhuma, mas o seu cérebro passa a interpretar a dor de maneira mais proeminente. Aqui a gente tem enxaqueca, fibromialgia e outras dores. Inclusive,
como era a pauta que foi falada de traumas, traumas da infância estão relacionados à maior incidência de dor crônica na vida adulta por alterações cerebrais que acontecem na pessoa. O paciente que passa por traumas muito importantes na infância, ele tem uma redução ali de áreas importantes do cérebro, principalmente do hipocampo, e isso vai impactar na maneira que a pessoa percebe a dor na vida adulta. Eu sempre falo que a infância é um calçado que a gente anda a vida inteira e depende de como ele for, ele pode te incomodar bastante. É verdade. Nossa, absolutamente necessária essa sua frase, né, sobre a infância, porque de fato a infância é um marcador. No consultório é extremamente comum, né? Comum a gente investigar pacientes às vezes com dor de difícil controle, e quando você vai investigando sempre tem casos às vezes de abuso ou outros tipos de trauma relacionados à infância. Vamos dar uma passada na sala Google, gente? Vamos lá. Vamos para lá para saber o que mais as pessoas estão procurando, buscando na internet sobre dor. Eu converso com a Alessandra Petralha, é isso? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, boa tarde, gente. Boa tarde para você que está aqui, a gente aqui na Band, né? Olha, dor tem uma relação direta com qualidade de vida, né? Vocês estavam falando sobre isso. E a gente identificou aqui na sala digital que o Brasil está entre os 10 países que mais buscam por dor crônica. Então a gente vê aqui que de fato isso é um problema, a população quer buscar informação sobre isso, né? A gente tem alguns outros países aqui, como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, a gente foi fazer alguma relação e a gente entendeu que são países que também têm uma população idosa, uma maior concentração de uma população mais velha, alguns países também mais frios que também podem ajudar a explicar um pouco disso, né? Dessa dor que as pessoas sentem. E aí tem uma situação assim que gerou muita repercussão quando a gente está falando sobre dor crônica, que é o caso da Lady Gaga, porque ela, inclusive, em 2017, chegou a cancelar um show aqui no Rock in Rio, que gerou grande repercussão, porque ela estava com uma crise de fibromialgia, que vocês estavam citando aí no estúdio, que é um problema também, é uma dor crônica, que afeta diretamente a qualidade de vida, principalmente aqui quando a gente está falando de uma cantora como a Lady Gaga, que performa, né, no palco, então ela necessita desse corpo, né, para ter o seu trabalho, a execução do seu trabalho. Aí a gente trouxe algumas das perguntas feitas pelos brasileiros sobre a fibromialgia. Vamos dar uma olhada, então, nessas perguntas. Perguntas feitas nos últimos 5 anos no Google. A gente tem aqui, fibromialgia tem cura? Quais os sintomas da fibromialgia? Fibromialgia pode virar câncer? Como é a dor da fibromialgia e fibromialgia é hereditária? Pamela, se eu puder tomar aqui a liberdade de repassar algumas perguntas para o Dr. Carlos, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre duas delas, que eu acho que isso desperta muita curiosidade do nosso público, que é, fibromialgia tem cura? E outra, ela é hereditária? E assim a gente pode responder um pouquinho da nossa audiência em casa. Eu volto com vocês. Claro, Alessandra, obrigada aí pelas informações. Por favor, doutor, fibromialgia tem cura? Primeiro, a fibromialgia ela é uma doença extremamente grave e limitante, né? E aliado a isso, os pacientes que sofrem de fibromialgia, além de ter que conviver com a doença, tem que conviver com preconceito e desconhecimento. Sim. E o desconhecimento ele tem dois aspectos, porque a fibromialgia ele é extremamente difícil de diagnóstico. E alguns pacientes não é incomum a gente receber no consultório que, na verdade, eles não têm fibromialgia, eles têm outra doença que gera dor crônica generalizada em várias partes do corpo e passa anos com o diagnóstico de fibromialgia, quando ele, na verdade, tinha uma doença e muitas delas curáveis ou controláveis. Agora, a fibromialgia ela é uma doença disfuncional, que a gente chama de dor nociplástica. Mas para a população entender, o nosso cérebro, ou seja, o nosso software, passa a funcionar de maneira hiperativa. E o cérebro passa a interpretar a dor de maneira mais proeminente. Por exemplo, o tempo que você fica sentado aqui, a gente sente dor, mas a gente consegue inibir isso. O cérebro do fibromialgia não consegue inibir. E como os neurotransmissores são muito próximos, né, dos neurotransmissores relacionados às emoções, então a fibromialgia ela sempre vem acompanhada de sintomas depressivos, de insônia, de fadiga, sendo uma doença extremamente limitante, como doença e também pelo preconceito que os pacientes sofrem, de familiares e até de profissionais de saúde. Agora, cura, muito difícil. Mas os pacientes, eles têm, quando o diagnóstico é feito de maneira correta, a medicação é feita de maneira correta, e o paciente, principalmente, ele adere ao tratamento,
porque eu falo assim, o medicamento ele é uma parte do tratamento. Mas atividade física, melhora da dieta, melhora do sono, acompanhamento psicoemocional. Claro. Isso melhora e muito a qualidade de vida da maioria dos pacientes. Mas não é possível falar em cura definitiva, porque cura é quando você resolve uma doença e você não tem que fazer mais nada por ela. Né? Então... Tem que tratar, se cuidar sempre, né, doutor? E são coisas que... Aproveitar, quem está pesquisando no Google, pesquisa também como que trata, vai saber que melhorar a dieta, tentar melhorar a qualidade do sono, evitar a automedicação, fundamental, atividade física, né? Mesmo no idoso, fantástico. Eu falo, as pessoas juntam dinheiro, mas não juntam músculo, né? Então, assim, é muito mais importante juntar músculo do que dinheiro. E, assim, consegue sim melhorar. E não há nenhuma evidência científica que confirme, né, que de maneira impactante que a fibromialgia seja uma doença claramente hereditária. É claro que é mais prevalente em algumas famílias, mas você tem casos isolados que não dá pra gente afirmar com alto grau de certeza que seja. É porque também a dor, ela é muito limitante, né? Uma pessoa com dor, muitas vezes ela não consegue fazer nada, ela não consegue fazer uma atividade física, ela não consegue ter uma rotina de trabalho saudável, então se torna uma pessoa sedentária, se torna uma pessoa que não consegue socializar muito bem, então ela acaba se isolando, né? E ainda tem uma grande questão que o senhor já falou aqui, que é a questão do preconceito mesmo. A pessoa minimiza a dor do outro, principalmente se o outro for uma mulher. Né, doutor? Se for uma mulher sofrendo de dor, principalmente a dor da cólica, a gente que passa, vai falar, mas que besteira. Que mimimi, vai faltar trabalho por causa disso? Gente, isso chega a ser... desperta outros gatilhos na gente, né? Porque é uma dor que realmente é muito forte e que a gente tem que aturar muitas vezes, né? Sim, e na função, ainda mais nossa, né, de médico de dor, que a gente acaba sendo o último da fila, às vezes a gente tem a função de dar notícias ruins para o paciente, né? E às vezes, principalmente relacionada à obesidade. A obesidade, 60% dos obesos têm dor. E me impressiona que o paciente às vezes tratou 10, 15, 20 médicos e ninguém nunca abordou com ele de maneira clara e efetiva a necessidade da melhora da dieta, fazer uma dieta anti-inflamatória. A atividade física, ela é fundamental, mas às vezes o paciente com tanta dor não consegue fazer e ele já quer também, nunca fez nada, quer correr uma maratona no outro dia. Aí já fica complicado. Então nós temos que exercer a medicina do bom senso e acolher os pacientes. Às vezes acolher é realmente colocar o paciente, confrontar ele com hábitos de vida. É impossível você melhorar a dor de um paciente que seja 100% sedentário, que a alimentação seja muito ruim, de um paciente que abusa de bebida alcoólica, de um paciente que fuma. Aí ele também precisa colaborar com a melhora de qualidade de vida dele. Isso é fundamental. Duas chaves para boa qualidade de vida: atividade física e alimentação saudável. Para todo tipo de doença. Esse é o segredo. Atividade física e alimentação saudável. E mente sã. E mente sã. Boa, doutor. Passa até a dormir Exatamente. melhor, Equilíbrio né? mental. Um pouco de meditação também não faz mal a ninguém. Mas agora vamos abrir nossas janelas. Vamos para as ruas conversar com a população e trazer as dúvidas mais comuns sobre dor crônica. Vamos nessa, roda aí. Eu sofro com bastante enxaqueca e eu gostaria de saber quais as causas que podem levar a isso. Eu sofro de enxaqueca e eu tomo os remédios contínuos. Eu gostaria de saber, na verdade minha pergunta seria se isso causa algum efeito colateral daqui a longo prazo, curto prazo, ou então se tem até medicamento natural que possa substituir eles. Vamos lá. Enxaqueca, que é uma dor também que é um problema muito comum nas mulheres, e automedicação, doutor. Duas questões importantes. Enxaqueca, a gente coloca dentro do mesmo nome, né? Um aglomerado aí de mais de 30, 40 doenças diferentes, né? É um diagnóstico limitante, é uma doença disfuncional, assim como a fibromialgia, nós não temos uma causa, uma maneira disfuncional que o cérebro funciona. E o que acontece? Você tem hoje melhores tratamentos, né? Então, é impossível você iniciar o tratamento da enxaqueca sem uso de medicamentos. Muitas vezes esses medicamentos, o paciente às vezes não entende, por que eu tenho que tomar um antidepressivo ou um anticonvulsivante? Porque esses medicamentos, eles agem sim no tratamento desse tipo de dor. Mas a gente volta à velha história. O paciente, para ter uma melhora efetiva da enxaqueca, ele precisa também ter bons hábitos de vida, né? Sim. Melhorar o sono, melhorar a atividade física, melhorar a dieta. Alimentação, né? E sim, ela perguntou, eu mesmo prescrevo bastante. Existem bons medicamentos naturais, fitoterápicos, que ajudam como adjuvantes
para o tratamento da enxaqueca. Então, a gente tem sim uma boa condição do paciente ter boa qualidade de vida. Alguns pacientes com a enxaqueca me dá mais esperança de melhora completa do que a própria fibromialgia. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta, então? Eu tô com uma dor na sola do meu pé e eu tive uma lesão no tendão. Tem alguma situação a ver com essa lesão, essa dor no meu pé? Eu sofro de dores na articulação e eu queria saber por que no frio essas dores pioram. Boa pergunta. Excelente. Por que as dores pioram no frio, por favor? Primeiro, você tem um aumento da exposição dos receptores térmicos, né? Sim. Então, se o paciente ele já tem uma propensão à percepção de dor maior, ele vai perceber, e um trabalho maior muscular. Então, o músculo ele funciona mais para manter a temperatura e a percepção de dor do paciente aumenta. Principalmente para dores músculo-esqueléticas. Então, sim, a gente sente mais dor no frio. E é essa dor na sola do pé que ele diz que tem? Uma dor pontual, por exemplo, tive uma questão no tendão, ela pode se espalhar, por exemplo, para o pé inteiro? Não, normalmente eu precisava examinar ele, mas o que acontece? Ele teve uma lesão de tendão, provavelmente ele passou a ter uma pisada disforme e evoluiu com uma doença que é extremamente comum e limitante, muito comum em mulheres por causa do salto, Sim. que é a fasciite plantar, né, que é uma inflamação na face que recobre a sola do pé. Mas isso tem tratamento e totalmente possível de melhora 100%. É isso aí. É isso. E, doutora, a gente de olho, né, nessa pauta tão importante, o que a gente pode oferecer para a população, eu queria saber mais detalhes desse projeto de lei, né, dessa política nacional em relação à dor crônica. O que ele propõe de fato? Qual que é o objetivo? O projeto 336-2024, que é o Brasil Sem Dor, ele é um projeto antigo da SBED e quando eu fui eleito presidente, eu só fui eleito justamente para tentar aprovar esse projeto. A gente passou muitos anos procurando alguém que apresentasse, até que uma importante deputada abraçou o projeto. Deixar bem claro que esse projeto não tem cunho político nenhum, porque todo mundo tem dor. Sim. E ele tem 3 ambientes, que é a assistência integral pelo SUS, a educação da população através do mês de junho, que pode ser mudado, mas é o mês de junho de conscientização, e tinha no projeto a educação obrigatória de dor nas faculdades de área de saúde. Por incrível que pareça, 60 milhões de doentes no Brasil, pouquíssimas faculdades têm dor crônica e nenhuma institucional. Todas iniciativas próprias, por exemplo, a faculdade que eu sou professor, a Universidade Federal de Alfenas, tem a disciplina de dor por iniciativa minha, não é algo institucional do MEC. Só que esse item, quando o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 16 de outubro do ano passado, ele teve que ser retirado por causa da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que não se pode legislar sobre currículos, né? Então, a gente encaminhou ao Ministério da Educação uma recomendação para que isso seja feito. A gente está tendo dificuldades enormes de conseguir fazer que isso ande no Ministério da Educação. Estamos tentando uma audiência com o Ministro da Educação. E o projeto agora está no Senado, tramitando pelas comissões do Senado. Eu espero que seja aprovado na mesma celeridade e por unanimidade como foi aprovado na Câmara dos Deputados. Porque quando você coloca uma lei que obriga o sistema público a oferecer tratamento aos pacientes com dor crônica, é claro que isso do dia para a noite não vai mudar a história. Mas ao longo dos anos, os pacientes eles vão ter um mecanismo claro de cobrar as autoridades para que o paciente ele tenha acesso a tratamento, tenha acesso pelo menos ao diagnóstico. Porque muitos pacientes passam anos e anos sem ter diagnóstico. Por quê? A gente não ensina nas faculdades, principalmente de medicina, os alunos formam, posso falar, mais de 90% das faculdades do Brasil não tem uma aula de dor, nenhuma. Aí ele chega, vai atender o paciente, principalmente em pronto-socorro, não sabe fazer diagnóstico de dores tão evidentes, por exemplo, como a própria neuralgia do trigêmeo, que os pacientes às vezes chegam para a gente com 2, 3, 4 anos sem conseguir fazer um diagnóstico. Alguns pacientes arrancam dente. Nossa, e é um sofrimento totalmente desnecessário. Porque se você educar os profissionais de saúde minimamente a reconhecer o que é dor crônica, não estou querendo que eles tratem esses pacientes que muitas vezes são complexos, mas pelo menos entender, olha, esse teu caso de dor crônica, você tem que procurar um especialista. Que seja um especialista em dor, né? Sim, agora, mas você pode procurar um especialista em dor, ou casos mais simples, você pode procurar o próprio especialista da sua especialidade, como um ortopedista, um reumatologista, um neuroclínico, um neurocirurgião, e em casos mais extremos, procurar um especialista em dor. E isso leva... Olha, é inadmissível o que os pacientes passam nos pronto-socorros do Brasil hoje. E quem são esses pacientes, né, doutor? Todos. São de classe
social B, mais C. baixa, né? Não. Todos, mesmo os hospitais de nível mais alto, os pacientes com dor eles sofrem bastante. Agora, na assistência básica, ali nos pacientes mais carentes, isso é indescritível que os pacientes têm. Eles são maltratados, eles são tratados de maneira, às vezes, com deboche, não são tratados adequadamente e, pior de tudo, muitas vezes são tratados como viciados. Sim. Né? Eu sempre dou aula e eu falo, olha, o diagnóstico de adicção, ele é um diagnóstico psiquiátrico. Então, o paciente tem que ser tratado. Exatamente. Dr. Carlos Marcelo de Barros, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho, viu? Estamos juntos aí por um Brasil sem dor.